poderoso, grande Rei, minha vida está em tuas mãos. Teu é o poder de refazer, de devolver o que perdi. Eu vou profetizar, a espera acabou. Profetiza comigo. É hora de viver meu milagre. Não haverá mais lágrimas, só maravilha e provisão. Eu cantarei o som que vem do céu, ressurreição. Eu viverei, restitui tudo aquilo que foi consumido pela dor. Traz de volta a alegria dos meus sonhos. Abba, Pai, minha salvação, restitui. Não importa a minha luta, eu confio em Ti. Deus do impossível, Deus da minha vida. Sim, Tu és fiel e jamais me frustrará. Você vai invocar o Senhor agora comigo. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Deus, poderoso, grande Rei, minha vida está em tuas mãos. Teu é o poder de refazer e devolver o que perdi. Eu vou profetizar, a espera acabou. É hora de viver meu milagre. Não haverá mais lágrimas, só maravilha e provisão. Eu cantarei o som que vem do céu, ressurreição. Eu viverei, restitui tudo aquilo que foi consumido pela dor. Traz de volta a alegria dos meus sonhos. Abba, Pai, minha salvação, restitui. Não importa a minha luta, eu confio em Ti. Deus do impossível, Deus da minha vida. Sim, Tu és fiel e jamais me frustrará. Restitui tudo aquilo que foi consumido pela dor. Traz de volta a alegria dos meus sonhos. Clama ao Senhor. Minha salvação. Clama ao Senhor. Pede de volta a tua alegria. Pede de volta a presença do Espírito Santo. Pede de volta. Pede tua família. Clama ao Senhor. Clama. Sim, Tu és fiel e jamais me frustrará. Restitui tudo aquilo que foi consumido pela
Olá, glória a Deus por mais uma oportunidade que nós temos de estarmos reunidos, mesmo que de forma virtual, mas podemos nos reunir para louvar o nome de Deus, engrandecer o seu nome e ouvir a palavra dele para o nosso coração. Amém? Glória a Deus. Vamos ler uma passagem que se encontra lá no livro de Salmo, capítulo 138, que diz assim: Eu te louvarei de todo o meu coração. Na presença dos deuses, a ti cantarei louvores. Inclinar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome pela tua benignidade e pela tua verdade, pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. No dia em que eu clamei, me escutaste e atentaste com a força a minha alma. Todos os reis da terra te louvarão, ó Senhor, quando ouvirem as palavras da tua boca. E cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Ainda que o Senhor é excelso, atenta todavia para o humilde, mas ao soberbo conhece-o de longe. Andando eu no meio da angústia, tu me reviverás. Estenderás a tua mão contra a ira dos meus inimigos, e a tua destra me salvará. O Senhor aperfeiçoará o que me toca. A tua benignidade, ó Senhor, dura para sempre. Não desampare as obras das tuas mãos. Glória a Deus. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. O Senhor é maravilhoso, benigno, e Ele cuida de nós todos os dias e nos alcança nas nossas necessidades. Vamos orar? Senhor Deus, Pai amado, Deus Todo-Poderoso, te louvamos, te engrandecemos, te bendizemos, ó Pai, por mais esta oportunidade, Senhor, de cultuarmos ao Senhor, ó Deus. Ouve, Senhor, e atende a nossa oração, Pai, porque o Senhor é poderoso para fazer, ó Deus, muito mais do que pedimos ou pensamos. Cuida, Senhor, do teu povo, Senhor. Estende a tua mão, Senhor, sobre o teu povo, Pai. Nós te louvamos, ó Pai, te agradecemos, ó Deus, e entregamos este nosso momento de culto ao Senhor, ó Deus. Fala, Senhor, aos nossos corações, ministra, Senhor, no coração e na necessidade de cada um que nos ouve, Pai. No nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por tudo. Amém. Vamos louvar ao Senhor, porque o Senhor é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Amém? Foi pelo sangue lá na cruz, através do
só o que está escrito em Romanos 12. Me escolheu, colocou em minhas mãos forças para reconstruir, para erguer os muros que caíram, edificar a casa que agrada ao teu coração. Eu vou, não importa o tempo que durar. Tenho promessas e vou continuar, pois este é o caminho para um novo tempo. Eu não desistirei em meio às cinzas. Vou me construir, pois é obra de tuas mãos. Restaurar as portas, edificar e viver a glória da segunda casa, que será maior. Escolheu, colocou em minhas mãos forças para reconstruir, para erguer os muros que caíram, edificar a casa que agrada ao teu coração. Eu vou, não importa o tempo que durar. Tenho promessas e vou continuar, pois este é o caminho para um novo tempo. Eu não desistirei em meio às cinzas. Vou me levantar pra construir, pois é obra de tuas mãos. Restaurar as portas, edificar e viver a glória da segunda casa. Eis-me aqui, Senhor, para servir a minha geração. Uma história a deixar que revelará o teu favor. Pra viver, reconstruir, reconstruir, pois é obra de tuas mãos. Restaurar as portas, edificar e viver
será maior. Glória a Deus! Vamos agora meditar um pouco na palavra de Deus. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 45. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: Fazei sair daqui a todo o homem. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Levantou-se a voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviram e a casa de Faraó o ouviu. E disse-lhe José a seus irmãos: Eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos: Peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos, por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Eu particularmente acho este momento da história de José muito lindo, que é um momento de ele se encontrar com os irmãos e revelar para os irmãos quem ele era. E eu vejo neste momento um momento de restauração, de liberação de perdão, de reconciliação. E hoje eu quero compartilhar um pouco sobre isso, sobre restauração, restaurando a alegria da comunhão. O que é restauração? É ato ou efeito de restaurar, de reconstruir. Conserto de coisa desgastada pelo uso, reparo e restauro. Alegria é a satisfação, prazer, gozo. Comunhão, realização de algo em comum. Então, sintonia de sentimentos, de modo de pensar, agir ou sentir. Então, a gente, fazendo a junção dessas três palavrinhas, ficaria assim: reconstruir a satisfação de realizar algo em comum. Então, seria isso a restauração da alegria da comunhão. Reconstruir a satisfação de realizar algo em comum. E nós só podemos restaurar algo que um dia existiu. E sabe qual que é a vantagem da restauração, da reconstrução? É que pode ser feito melhorias nesse ato da restauração. E muitas vezes a restauração não é fácil. Às vezes é mais trabalhoso do que a própria construção em si. Quem já não ouviu falar que reformar uma casa é mais complicado do que se fosse construí-la, né? Então, às vezes o ato da restauração, da reconstrução, acaba sendo mais dificultoso, mais moroso, mais trabalhoso, mais caro financeiramente falando. Eu tive um exemplo, né? Vou até compartilhar. Um tempo atrás eu estava com a intenção de fazer a restauração das fotos do álbum de casamento dos meus pais. Eles casaram há 47 anos atrás e nós queríamos restaurar as fotos. Então eu fui pesquisar sobre a restauração das fotos. E aí eu descobri que para restaurar essas fotos era muito mais dificultoso do que a revelação de uma foto atual. Além de ser assim, super difícil encontrar um profissional que faça, né, a restauração dessas fotos, demorado, né, ele pede um tempo bem longo para ser feita a restauração, porque é algo delicado, algo que exige muita atenção nessa restauração, e é caro para fazer restauração de fotos. Então, a restauração em si, nesse exemplo, estava sendo muito mais trabalhoso, mais dificultoso do que se eu fosse revelar uma foto que eu tinha tirado ontem, né? Porque hoje a revelação de uma foto é muito rápida. Tem aquelas máquinas express que você revela a foto e sai em 30 segundos. Então você
a gente observa com esse exemplo que a restauração em si, a reconstrução de algo, às vezes, exige de nós muito mais tempo, muito mais disposição para que isso aconteça. E a mesma coisa na questão dos relacionamentos. A restauração dos relacionamentos pode nos exigir muito mais do que, de repente, construir uma amizade nova. Mas é necessário, se faz necessário. Quando Deus criou o homem, Ele criou o homem para haver comunhão com o homem. Né? Nós temos esse exemplo lá em Gênesis, logo no início de Gênesis, quando a gente lê que Deus, em todo final de tarde, ia lá no Jardim do Éden para poder ter comunhão com Adão e Eva, né? Então, assim, Deus já criou o homem com esse intuito desse relacionamento, dessa comunhão diária. E é isso que Ele espera de nós, essa relação com Ele diária, essa construção diária de relacionamento com Ele. Mas, infelizmente, o pecado, né, nos fez separação de Deus. Mas, né, Deus, na sua infinita misericórdia, Ele restaurou esse relacionamento para conosco. Quando que Ele fez essa restauração? Quando Ele enviou o seu Filho amado para morrer na cruz do Calvário por nós. Naquele ato de Jesus morrendo na cruz, foi o ato de restauração da comunhão de Deus, da nossa aliança, né, da aliança de Deus conosco, da restauração da comunhão do homem para com Deus. Como diz lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18, diz assim: restaurou o nosso relacionamento consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério de restaurar relacionamentos. Então nós temos capacidade de restaurar relacionamentos se necessário, quando for. Restaurar a alegria da comunhão com quem? Com Deus, né? Porque Ele já criou essa possibilidade quando Jesus morreu na cruz, Ele já fez a parte dele dessa restauração. Então cabe a nós restaurar a nossa parte da comunhão com Ele. Então a primeira coisa é a restauração da nossa comunhão com Deus. A restauração da nossa comunhão, da alegria da nossa comunhão com a gente mesmo. Tem gente que já perdeu o sabor pela vida, pela sua própria vida, pela sua comunhão consigo mesmo. Vive amargurado, angustiado, se queixando, se lamenta de tudo, não se alegra com nada. Neste caso, há necessidade de uma restauração de comunhão consigo mesmo. Se perdoar, liberar para o seu coração coisas novas e essa restauração. Restaurar a alegria pela vida, pela sua própria vida. A restauração de relacionamentos familiares com a nossa família, né? Com os nossos pais, com os nossos filhos, com o nosso cônjuge, se faz necessário. Os pais, eles não são perfeitos, né? Nós, filhos, às vezes achamos que sim, ou que pelo menos deveriam ser, mas eles não são perfeitos, eles falham. E às vezes falham muito, entristecendo às vezes o nosso coração. Mas precisamos exercer a restauração da comunhão com os nossos pais. Como diz em Êxodo 20, 12, nós devemos ter respeito pelos nossos pais, honrar os nossos pais. Isso é mandamento. Então, se há necessidade, precisamos restaurar a nossa alegria de comunhão com os pais, com o cônjuge, né? Em todo relacionamento, estamos passíveis de desacordo, de opiniões, mas se houver a necessidade, é preciso restaurar. Dar um delete e restaurar, reiniciar.
permitir a restauração. A restauração do relacionamento, da alegria do relacionamento com os nossos filhos. Filhos, como diz a palavra do Senhor, são herança do Senhor. Os filhos são herança do Senhor. E o ato de educá-los, de cuidar, de direcionar, de conduzi-los dia a dia nos caminhos do Senhor, no caminho correto, na educação, às vezes é trabalhoso, dispensa da nossa parte tempo, despende da nossa parte tempo para isso. Nós precisamos de nos dispor para isso. Então, às vezes, podemos achar que é trabalhoso, mas nesse ato, né, de educação, nesse ato de cuidado, muitas vezes a relação vai se desgastando, vai criando conflitos, atritos, dificuldades, e pode ser que nesse meio do caminho o relacionamento pode ficar meio dificultoso e há necessidade então da restauração do relacionamento dos pais para com os filhos. Então vamos recapitular: restaurar o relacionamento com Deus, restaurar o relacionamento com a gente mesmo, né, consigo, restaurar o relacionamento, a alegria do relacionamento com a família, né, com os pais, com os filhos, com o cônjuge. E mais um item importante para a gente trabalhar a restauração quando necessário é com a nossa igreja. Às vezes acontece alguma coisa na igreja que a gente pode não gostar ou não concordar, e a primeira coisa que se faz, deixa de ir à igreja, deixa de frequentar a igreja, para de ir aos cultos, né? Porque há algo que incomodou, te deixou descontente e você corta relações com a igreja. Não podemos. A igreja é o corpo de Cristo. Cristo se alega com o seu corpo em plena sintonia. Então, se há algo que está fora daquilo que você imagina que não está correto, ou que você não gostou muito do que aconteceu, ou que você não se sentiu bem, não se afaste da igreja, não se afaste do corpo de Cristo. Mas se porventura em algum momento isso aconteceu, ou possa estar acontecendo, que você possa se permitir a restaurar a alegria desta comunhão com a igreja, lembrando que a igreja é o corpo de Cristo. E Deus quer que possamos viver em plenitude, em plena sintonia. Há necessidade da restauração, da alegria, da comunhão também com os nossos amigos, né? Nós estamos em todos os lugares envolvidos e se relacionando com os nossos amigos. Vivemos uma dinâmica de vida que perdemos, às vezes, a alegria de estar com os nossos amigos. A correria do dia a dia, às vezes, faz com que esqueçamos e deixemos passar essa comunhão. Então, se estivermos deixando passar essa comunhão, que possamos, então, restaurar essa alegria de estarmos junto com os amigos. Eu lembro que quando eu era criança, não havia telefone, não havia celular, não havia WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram, nada disso. Mas a minha família tinha o hábito de à tarde visitar alguém, ou da família, ou algum amigo mesmo, né, da família, não era nem familiar, mas era um amigo da família, mas nós tínhamos esse hábito e chegávamos sem avisar e éramos bem recebidos. Também nós recebíamos visitas, às vezes, sem avisar. E recebíamos bem, né? Nada de ficar um no seu quarto, o outro no celular, nem tinha celular na época. Mas todos nós deveríamos ir para a sala e receber a visita. E cada qual se associava com o seu par ali da idade, né? Minha mãe com a esposa, o meu pai com o esposo, né?
os filhos com os filhos, e a gente se relacionava ali para fazer a visita se sentir bem em nossa casa. A visita não ia embora sem um cafezinho, né? Era de praxe. Tínhamos prazer e alegria neste ato. Mas hoje, infelizmente, não podemos chegar na casa de alguém sem avisar. Ou não encontraremos a visita, ou podemos não ser bem-vindos, né? Tudo com hora e dia marcado. Isso quando marcamos, né? Porque tem aqueles encontros também que não saem do papel e da vontade, né? Quando der certo, vamos marcar. E nunca que marca, né, os encontros. E vamos nos afastando, e quando vemos, deixamos de nos relacionar com algum amigo e não vemos há muito tempo. Tem parentes que os nossos filhos nem conhecem. Por quê? Não nos relacionamos mais. Precisamos restaurar a alegria da comunhão e nos esforçar para que ela possa acontecer. Neste momento, nós estamos em momento de pandemia, né, que é o isolamento social. Não devemos, né, nos aglomerar e nem nos reunir. Não estou dizendo que isso tem que acontecer agora. Eu estou dizendo que é importante, quando houver oportunidades, quando for um momento apropriado, né, quando nós passarmos desta pandemia, em nome de Jesus, que possamos prestar atenção nesses relacionamentos com os nossos amigos, nessa restauração dessas amizades, né, desses relacionamentos com os amigos. Como é importante essa comunhão, essa alegria, né, de estarmos juntos. Como eu disse, não neste momento de pandemia, mas no momento apropriado, mas que possamos estar atentos, não deixar passar as oportunidades da restauração dos relacionamentos com os amigos. Um relacionamento também importante para ser restaurado é o relacionamento, a alegria do relacionamento com a nossa pátria. Com a nossa pátria. Estranho falar isso, né? Mas é importante. Há quem não acredita mais em nosso país. Por diversos motivos, né? Ou por motivo em relação à economia, ou por motivo da política, enfim, por N motivos. Mas há quem até nem tem mais alegria em votar, né? O ato de votar, né? Na democracia, mas não tem mais essa alegria. Mas nós devemos sim, orar pelos nossos governantes, orar pela nossa nação. Também é necessária essa restauração dessa confiança, né, desse relacionamento com a nossa pátria. O ato de restauração não deve ser considerado como um ato derrotado, né, dos derrotados, não. Pelo contrário, um ato dos corajosos. E devemos diariamente avaliar nossos relacionamentos, para em qualquer tempo, se necessário, exercermos o ato da restauração. Isso agrada o coração de Deus. Estarmos em plena comunhão, né, com as pessoas que estão à nossa volta. Isso é importante. Como eu disse, Deus nos criou para nos relacionarmos com Ele, né, primeiramente, com todos que estão à nossa volta. Então vamos recapitular os nossos relacionamentos, a restauração de cada um deles, que é importante, né? Nós falamos da restauração do relacionamento com Deus, né? Da restauração da alegria do relacionamento com Deus, com a gente mesmo, com a nossa família, né? Isso envolvendo os nossos pais, o nosso cônjuge, os nossos filhos, enfim, a nossa família, com a nossa igreja, com os nossos amigos, com a nossa pátria. Como é importante esta restauração dessa alegria de estar em comunhão. Tempos difíceis que vivemos, que muitas vezes essa questão do distanciamento não nos permite estarmos
próximos pessoalmente, digamos assim, mas desses relacionamentos que eu disse, com Deus, é só você estar onde você estiver, esse relacionamento pode ser restaurado, que é você e Deus. Com você mesmo, é onde você estiver, com você mesmo. Com a nossa família de dentro de casa, está dentro da nossa casa. A nossa família que não está talvez mais dentro da nossa casa, que são os nossos pais, que alguns já são casados, né, com os nossos pais, você pode ir restaurando dia a dia com uma ligação, né, e se aproximando e restaurando essa alegria de estar em comunhão. Com a igreja, neste momento de pandemia ainda não, né, porque nós estamos neste momento de isolamento social, mas podemos sim mantermos unidos através desses encontros virtuais que nós temos dos cultos, através das redes sociais, né? Porque hoje nós temos essa facilidade, como eu disse, lá atrás, antigamente, nós não tínhamos essa facilidade das redes sociais, dos canais de comunicação, que é um celular, um WhatsApp, mas hoje nós temos. Nós podemos ir restaurando através desses contatos, né? Para a gente ficar mais próximo das pessoas, do corpo de Cristo. Nos preocuparmos com o outro, né? Através de uma ligação, através de uma mensagem. E assim a gente vai restaurando o que há necessidade de ser restaurado. Amém? Aí é fácil a gente, com os amigos, seguindo a mesma linha. Né? Não podemos fazer um churrasco, não podemos ir visitá-los na casa deles, não podemos receber visitas neste momento, mas podemos sim começar a reconstrução desse relacionamento através dos canais possíveis, né? Facebook, telefone, enfim, hoje temos vários canais de comunicação, né? Facilitou muito, né? Toda essa comunicação que a gente tem nas nossas mãos. A gente só precisa usá-las a nosso favor. E elas podem ser usadas nesse momento também para essa reconstrução, se necessário, né? Que possa ter. De repente eu fui falando aqui e você foi aí lembrando de alguma coisa que foi ficando para trás e que de repente há necessidade de ser restaurado, de ser reconstruído, de ser feita uma restauração. E você já está, eu creio que o Espírito Santo de Deus vai trazendo a nossa memória e também vai trazendo possibilidades, alternativas, formas, né, criativas para que você já possa ir pensando a maneira que você vai fazer essa restauração, iniciar essa restauração, né? Amém? Eu creio nisso. E é isso. Eu gostaria de ler um versículo que está lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 14 e 15, que diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. O desejo do nosso Deus é isso, que possamos viver em comunhão uns com os outros, seguir a paz um com os outros, estarmos um com os outros, nos relacionando e construindo algo que possa agradar o coração de Deus. Amém? Vamos nos dispor a restaurar a alegria da comunhão? Amém? Você está disposto? É isso, pede para Deus trazer a tua memória, o teu coração, esquadrinhar o teu coração e trazer a tua memória se houver algum relacionamento que há necessidade de ser restaurado. Como nós dissemos no início dessa mensagem, às vezes a restauração exige de nós muito mais atenção, despende de nós muito mais tempo, muito mais disposição
do que mesmo se fosse uma construção inicial. Mas é importante não desistir, não desistirmos da restauração, porque como nós vimos na passagem que nós lemos de Gênesis, quando houve a restauração ali da comunhão com os irmãos dele. O quão bonito, eu não sei se você consegue imaginar, mas como deve ter sido lindo aquele momento de restauração, de perdão, né? Como a Bíblia relata, houve choro. Os irmãos se pasmaram ao ver José. No ato da restauração, muitas vezes, vai ser necessária a liberação de perdão. Faz parte. Às vezes a restauração é só realmente da comunhão, não necessariamente que tenha que envolver o perdão em si, né? Nesta história que nós vemos de José, a gente percebe que houve, né, a liberação de perdão mesmo da parte de José. Mas é lindo ver como Deus prepara o momento, e Deus preparou aquele momento ali de José com os irmãos para haver a restauração. Então, que possamos estar atentos, né? Esquadrinhar o nosso coração, observar se houve em algum momento alguma quebra de relacionamento em algum momento com alguém, algum ato que deixou algum vestígio que precisa ser restaurado, que Deus possa trazer à tua memória. Amém? Lembrando que este ato não quer dizer que você seja medroso, né? Muito pelo contrário, é para os fortes e corajosos. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai amado, Deus Todo-Poderoso, te louvamos, te agradecemos, te bendizemos pela tua palavra, Senhor. Que o Senhor esteja trazendo a luz no coração de cada um que esteja ouvindo esta mensagem. E que possamos a cada dia, Senhor, nos atentar aos nossos relacionamentos. E se houver necessidade de restauração, que possamos fazê-la, Senhor. Fazer, ó Pai, em ato de amor, realmente sabendo que é do teu agrado, Senhor, que haja, Senhor, comunhão, que haja, Senhor, realmente um relacionamento sadio, que haja, Senhor, paz, né? Como diz a tua palavra, seguir a paz com todos. Oh Deus, se conosco, nos ajude na nossa caminhada de fé, na nossa caminhada cristã, Pai, que possamos exercer o ato, Senhor, da restauração, da alegria, da comunhão. Nós te louvamos, ó Pai, nós te agradecemos e te bendizemos por esta oportunidade, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Amém. Eu quero encerrar com 2 versículos que estão lá em Números, capítulo 6, versículo 24 a 26. Números, capítulo 6, versículo 24 a 26, que diz assim: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Glória a Deus. Amém. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor. Amém. Oh, quão bom e agradável ter amigos e irmãos, comunhão, vinho e pão. Como orvalho desce da montanha sobre a relva, nosso chão, comunhão, vinho e pão. Encontrar em Cristo bom tesouro, meus amigos e irmãos, todos juntos em adoração.
vinho e pão. Oh, quão bom e agradável ter amigos e irmãos, comunhão, vinho e pão. Como o orvalho desce da montanha sobre a relva, nosso chão, comunhão, vinho e pão. Encontrar em Cristo bom tesouro, meus amigos e irmãos, todos juntos em adoração. Alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus. Comunhão, vinho e pão. Alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus. Comunhão, vinho e pão. Alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus. Comunhão, vinho e pão. Alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus. Comunhão, vinho e pão.